Não era amor, era cilada. Ou então, não era menopausa, era outra coisa que estava acontecendo com o meu organismo e eu me confundi. Se isso faz sentido para vocês, se grudem nesse vídeo, porque ele foi feito especialmente para quem caiu na cilada. Mas antes eu vou me apresentar. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre, especialista e apaixonada pelo universo das mulheres 40+. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, se é do interesse de vocês, ativem o sininho para sempre receber novidades e maratonem, que já tem muito vídeo nesse canal. Eu sempre falo, tanto no meu perfil do Instagram quanto nesse canal do YouTube, que o diagnóstico de perimenopausa e de menopausa também, ele é clínico, ele vai se basear nos sintomas, nos sinais que a mulher apresenta. E que muitas vezes os exames hormonais são até confundidores. Eu vejo todos os dias no consultório mulheres que têm queixas típicas de menopausa e de perimenopausa, mas fazem exames de FSH, exames de estradiol, os exames vêm normais. E elas acabam indo para outros médicos que falam, não, olha que o FSH é normal, vocês não podem estar na perimenopausa. O que é uma falácia. As mulheres podem estar na perimenopausa e terem exames normais, porque nessa fase os hormônios flutuam muito. Mas acontece que os sintomas da perimenopausa, especialmente, são sintomas muito inespecíficos. O que eu quero dizer com isso? São sintomas que a gente pode ter por outros motivos também. São sintomas como, por exemplo, cansaço, ansiedade, irritabilidade, alterações de humor, mesmo os calorões, eles podem acontecer por outras causas, perda de libido, queda de cabelo, enfim, a lista de sintomas é enorme e muitos desses sintomas podem também ser explicados por outras alterações clínicas, como por exemplo outras doenças que as mulheres podem ter. Por isso, é sempre muito importante a gente fazer uma avaliação clínica muito completa. Primeira coisa, uma boa anamnese, entender bem o que está acontecendo com essa mulher. A mulher sangra, não sangra, cicla, não cicla, ou usa algum método que faça com que ela não perceba o sangramento, como por exemplo um DIU hormonal. Essa mulher já parou de menstruar ou ainda não? Quando começaram os sintomas? Quais sintomas que ela tem? Um exame físico bem feito também é importante. E muitas vezes a gente precisa sim fazer exames laboratoriais, não como uma forma necessariamente de diagnosticar uma perimenopausa, mas de excluir outras causas, outras alterações que podem estar causando esses sintomas. E é para isso que eu tô aqui hoje, para falar sobre esses outros sintomas. Muito provavelmente a primeira coisa que a gente precisa descartar são as alterações de tireoide. Mais comum delas, e que é muito comum em mulheres acima de 40 anos, é o hipotireoidismo, que é quando a nossa tireoide, que é uma glândula que fica aqui na região do pescoço, ela não funciona adequadamente, ela está muito mais lenta do que deveria. Nesses casos, a hipófise, que é uma área que tem aqui dentro do nosso cérebro, manda um hormônio que se chama TSH. É um hormônio que manda a tireoide funcionar. Quando a tireoide está muito lenta, o que acontece? A nossa hipófise produz mais quantidade de TSH para ver se a tireoide pega no tranco, se começa a funcionar melhor com quantidades maiores. Então, quando a gente identifica um TSH elevado, é muito provável que essa mulher tenha um hipotireoidismo, que pode ser clínico, que é associado a sintomas, ou subclínico, que é aquele que não traz sintoma nenhum. Mulheres com hipotireoidismo podem ter sintomas que parecem muito com sintomas da perimenopausa, como, por exemplo, cansaço, metabolismo mais lento, facilidade de ganhar peso, perda de libido, queda de cabelo, um afinamento do cabelo. São sintomas que são comuns tanto na perimenopausa quanto no hipotireoidismo. E olha que sacanagem, os dois podem estar inclusive relacionados. É muito comum que essas alterações de tireoide surjam nessa fase, surjam junto com as alterações hormonais, talvez até causadas pelas alterações hormonais do ovário, fazendo com que a hipófise se confunda e com isso a produção dos hormônios da tireoide fique também um pouco atrapalhada. Agora também existe o contrário, existe o hipertireoidismo, quando a tireoide funciona rápido demais. Nesses casos, as mulheres podem ter, por exemplo, palpitações, perda de peso, sudorese, calorões, suores noturnos, e olha só, também são sintomas que são comuns na perimenopausa e da menopausa. Por isso, quando a gente está avaliando uma mulher que está passando por esse período, fazer uma boa avaliação da tireoide é fundamental nesses casos, porque muitas vezes o que a gente precisa tratar em primeiro lugar é a tireoide da mulher, não necessariamente a perimenopausa. Além disso, existem também outras causas de alterações que podem se confundir com a perimenopausa. Eu falo aqui, por exemplo, situações de inflamação, de infecções que a gente possa ter. Infecções, sejam elas quaisquer. Por exemplo, tuberculose. Uma doença tão antiga que a gente quase que não fala mais, mas a tuberculose tem como um dos principais sintomas, sabe qual? Suores noturnos. Suores principalmente no final da tarde e durante a noite. Então é muito fácil a gente confundir, a gente não pensar em tuberculose
e ter uma mulher tratando como se fosse uma perimenopausa ou uma menopausa, enquanto ela deveria estar fazendo seu tratamento para a sua infecção. Quadros quaisquer de infecção também, a gente pode ter febre, pode ter sudorese, pode ter essas alterações de temperatura e isso confundir com uma perimenopausa ou com uma menopausa. Por isso, sim, a gente tem que avaliar os outros sintomas e fazer uma triagem também de infecções, antes de simplesmente descartar elas e identificar como seja uma perimenopausa ou uma menopausa. Além disso, a gente tem que pensar também em alterações de saúde mental, que também vem juntinhas com essa fase de vida das mulheres. Por quê? Se, por um lado, o estrogênio é um importante regulador cerebral, e sim, quedas de estrogênio são responsáveis por sintomas como depressão, ansiedade, irritabilidade, perda de memória, calorões, a gente sabe também que mulheres que estão num quadro depressivo ou de ansiedade podem ter sintomas que simulem os sintomas da perimenopausa. Difícil isso, né? Por isso que é muito importante a gente fazer sempre uma avaliação completa e continuada. Entender quando que os sintomas começaram, quais sintomas que são mais importantes, tentar correlacionar temporalmente esses sintomas, quais que vieram antes, quais que vieram depois, o que vem acontecendo com essa mulher. E muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento de forma integrada, com o ginecologista, com o endocrinologista, com o psiquiatra e outros profissionais que estejam trabalhando juntos para trazer uma melhora dos sintomas dessa mulher. A reposição hormonal é muito eficaz para os sintomas da perimenopausa e da menopausa, mas ela não vai tratar quando os sintomas não são dela. Faz sentido? Então, pensando que todas as mulheres vão passar por essa fase e que sim, é o diagnóstico mais provável, em alguns casos a gente até pode fazer um teste terapêutico. A gente começa a tratar quando a gente tem uma alta suspeição de que a mulher tem queixas associadas a essa fase e num primeiro momento, numa primeira avaliação, a gente não identifica outras causas e caso ela não melhore com a terapia de forma rápida, porque sim, a resposta ao tratamento hormonal é rápido, sim, a gente deve reinvestigar e avaliar se não é outra situação que faz com que ela tenha sintomas e que não melhorem com a reposição. Por isso, é muito importante a gente sempre ter uma boa avaliação com um médico especialista, um médico que vai ser capaz de fazer esse diagnóstico diferencial para que vocês tenham um tratamento que realmente funcione para vocês e que realmente vocês tenham uma melhora de qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui se vocês gostaram e escrevam nos comentários de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.